E aí, meus bidos titãs, e aí, meus bidos da divisão de reconhecimento. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar aos episódios 4, 5 e 6 da terceira temporada de Attack on Titan. Episódios intitulados Confiança, Resposta e Pecado. Quase parece uma linha muito certa, né, do que, tipo assim, do que seria uma conexão entre episódios e até títulos, né, de você ter uma confiança, e aí você falha nessa confiança, e aí nessa você comete o pecado, e aí nessa você tem as respostas, entendeu? Uma coisa meio assim. E enfim, de qualquer modo eu tô ansioso porque a gente teve parte da história dos personagens, tanto da história quanto do Erwin sendo comentadas, né, sendo relevantes para toda a trama política inicial, e que eu já quero deixar muito claro, gostei muito dessa trama política. Eu até, depois editando o vídeo, pensei assim, caraca, mano, se você pensar, quando a galera viu os meus reacts aos OVAs, aquele react específico do episódio 3, se eu não me engano, que seria um episódio onde toda a história foi capturada e todos os personagens tiveram que agir contra outras pessoas, né, onde o assunto principal não envolvia titãs, envolvia eles enfrentando eles mesmos. Eu pirei bastante naquele episódio, eu gostei de ver eles usando as coisas, né, os poderes que eles tinham, de certo modo, né, os armamentos que eles tinham contra as outras pessoas. E o que a gente teve exatamente nos primeiros 2 episódios foi exatamente o Levi contra uma galera e todo mundo usando essas coisas. Então, enfim, eu gostei bastante disso. E depois eu fui conversar com algum amigo meu que ele falou que, real, uma coisa que ele não gostava, que pra ele tinha se distanciado muito do que era Attack on Titan, era essa parte política da terceira temporada. E que eu já discordo, eu tô realmente gostando, eu acho que faz total sentido, porque está ainda falando sobre os titãs, está falando sobre o impacto dos titãs na sociedade como um todo, e eu acho que isso é muito interessante, eu acho que a gente tinha que tocar nesse assunto e tocar nesse ponto, e principalmente eu acho que ajudou para transformar outros personagens e deixar outros personagens mais interessantes, como por exemplo é o caso do Erwin. Então, enfim, bora aí reagir a esses episódios, que eu quero ver pra onde é que a história vai, principalmente porque tanto o Giovanni quanto outros amigos já falaram que o 6º episódio é... Você queria ficar sozinho comigo, né? Hit, me desculpa, tá? Esqueceu da zona de guerra que eles criaram lá? Esqueceu dos corpos que a gente teve que carregar? Esqueceu que a Annie tá desaparecida? Não se mexa! Oxe, Armin? Venha pra cá devagar. Não diga nada. Faça tudo o que eu mandar. Ah, é verdade, que eles estão fugitivos agora. E não digam nada também. Toma! Obedeçam e cala a boca. Roy, esse novo DNT deles DNT. é completamente inútil. Caraca. Droga, ele sumiu. Encontrei ele. Que isso coloque a sua vida em risco. Mas de jeito nenhum! Vocês não têm amor à vida de vocês, mas eu tenho amor à minha. E você não tem o direito de criticar a minha decisão. Usem o uniforme da polícia militar para se infiltrar. Daí descubram para onde levarão Eren. O Cone. Nós não temos opção melhor. Vocês se acham os heróis, mas não deram a mínima pras famílias. E nem pras vítimas que vivenciaram o inferno. Caraca. Eu sei bem. Por favor, Capitão Levi, me deixa ajudar você. Sasha, amarre eles em algum lugar aqui próximo. Sim, senhor. Ela com arco e flecha é muito fofo. Capitão, me deixa fazer isso, por favor. Eu sei que vão. Porque vocês vão morrer aqui agora mesmo. Mas não foi o que ele mandou. É muito perigoso deixar vocês livres por aí. Então eu decidi matar vocês agora. Principalmente em você, tigelinha. Gente boa não corta o cabelo assim desse jeito. Eu não vou cair nessa conversa idiota! Eu vou confiar em vocês. Ganhou ele. Ah! Hit, Eu sei lá. Todo mundo aqui é idiota. Eu achei que você tava falando de você mesmo. Que você quase foi pra polícia militar. sorte, nós dois somos burros igual. Voltem para a sua divisão para não levantar suspeitas. Senhor. Mano, imagina. Hit. Vamos. Agora é a nossa vez de arrumar briga. Eles começam a, tipo, transformar em
gente de outros lados e aliados, tá ligado? Trio pica, esse trio é pica. São literalmente os humilhados sendo exaltados. Vamos começar. Toma! Informação disponível ao público. Chancelaria, uma instituição que unifica e supervisiona as diversas organizações públicas de administração, justiça e militares que agem sob a vontade do governo real. Interessante. Apesar de oficialmente ser superior a outras organizações, a sua autoridade está sob constante contenção. Então indica que tudo é controlado. Não tem uma coisa assim que realmente está em prol das pessoas. Pode ter haver um controle de uma situação que seria legal pra gente. Porque eu achei pessoas que podem vingar o velho. E escolhi ele. O que foi, hein, Flagel? Tepi. Para de gritar feito um porco no abate. Eu não tenho mais nada pra tratar com você. Olha pra cima, babaca! Sada! Tá, preula! Esqueça. Isso aqui não vai dar em absolutamente nada. Esse mundo não tem mais Pessoal, não se preocupem. Contamos com você, chefe! Fala mais alto! Fala mais alto. Meus parabéns, Flag. Tá bom. Mó pinta de jornalista, tá? Com isso, ganhou deles. Que pecado nós cometemos, não é? Esse é o sobrenome dele? É, mas... Ah, Ele é um homem que não conta nada pra ninguém. Ainda mais coisas importantes. Com reconhecimento, de uma vez. pô, a Sasha é muito pica, mano. Pô, a Sasha é muito brava com esse ouvido dela, né, parça? Deve ser já a quarta vez que ela... Outro dia mesmo você tava me passando sermão. Diga, Irwin. Quais são suas últimas palavras? Mesmo que a muralha Rose não fosse invadida, ela está sempre sofrendo com a falta de recursos. Se a divisão de reconhecimento for um risco, ela tem que ser aniquilada. Afinal, se os titãs conseguirem entrar nas muralhas e não tiver... A muralha Rose foi invadida! O Titã Colossal apareceu do nada! Estabeleça uma rota para a evacuação. Coloquem todas as tropas da guarnição nas linhas de frente para defenderem o leste. Nossa autoridade deve ser absoluta, acima de tudo! Andem agora mesmo! Agora nós só precisamos ganhar mais tempo. Até que o receptáculo esteja com ele. Isso mesmo. Enquanto a muralha Sina estiver de pé, nós estaremos bem. Não vamos entrar em pânico. Se você não fizer isso, vai ser traição! Eu não vou. O quê? Como assim? Eu sou um cidadão da muralha Rose. Não vou permitir que fechem os portões! Seu idiota! Eu estou com ele também. Darius Zachary. O senhor está surpreso com a decisão deles? Não houve realmente nenhum relato de ataque titã. Imaginei. Seus desgraçados, que armação foi essa? Mencionar uma coisa. Nós não compactuamos com vocês também. Eu entendo como Irwin se sente sobre tudo isso. Se vocês tivessem tomado decisões para salvar a humanidade, eu não me importaria de sacrificar o Irwin. Estávamos todos aqui. Isto aqui não é uma ameaça. É um golpe de Estado. Senhor, já cuidamos da polícia do interior. Está tudo sob controle. Muito bem. Droga! Acorde, velhaco! O quê? É hora de comer? Cale essa sua boca, seu inútil! E esse caminho pode ser mais perigoso que o anterior.
épico. Pica. Pica. Muito pica. Nossa, que cena. Que momento. Melhor parte da temporada. Musiquinha cantando. O golpe de Estado foi bem sucedido. O Premier Zachary... Caralho. Não acredito. Chupa, seu bosta. Parece que valeu a pena apostar. Vamos acabar logo com essa batalha. Irmão, tá tão lindo que eu tô quase chorando. Coisa mais bonita, coisa mais bonita. Música, cena, tudo. Muito pica. A ideia, essa coisa de que pessoas se rebelaram contra o governo, pessoas que, tipo assim, pô, tinham tudo ameaçado e elas falaram, não, a humanidade é mais importante. Pô, pai, ai, que lindo. Caraca, a trilha sonora é pica, mas a trilha sonora desse anime é muito foca, mano. Dá toda a emoção. Se eu tô assim, é porque metade de eu estar assim é a trilha sonora. É muito pica. Ai, ai. Informação disponível ao público. Capela Subterrânea. Uma localização sagrada onde o poder da família real é transmitido a gerações. As paredes são compostas de um minério naturalmente luminescente que se acredita ter sido criado por alguma forma de poder titã. Ó. E subterrâneo não tem a ver com o lugar do... coisa, né? Do Levi. Como resultado das ações de Erin. Ou seja, mesmo que você não tivesse feito, eu teria tentado antes de bater as botas. Eu não quero saber se esse golpe vai ser bom ou ruim para a humanidade. Também sou asqueroso, não é? Poucos dias antes da mãe da História ser morta pela polícia do interior. Só sobrou ela, então. Ou seja, o Rod Reis foi atrás da História. Ah, o lugar subterrâneo que apareceu no meio do episódio. Que é todo brilhante, ó. Onde ele tá. Olha, trincado. Quem ele comeu pra ter esses poderes? Mas todos teriam que ter feito isso? Droga. História? História. Por que ela está livre? Uma música do capeta. Música de Natal, parece música de Natal, aliás. Aquelas músicas que eu tô aqui esquecendo de mim. Eren, tá acordado? Aguenta mais um pouco, tá? Tá tudo bem. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. A não ser fazer isso que ele fez. E fez tudo isso pelo bem da humanidade. Não. De quem são essas memórias? Essas chaves? Do pai? Do pai? Não pode ser. Faz sentido, ele matou o próprio pai.
Onde está meu papai? Se lembrou do pecado do seu pai? Que isso, cara? Que isso? Caraca, eu achava que os caras iam pro porão, mano. Os caras já revelaram tudo numa tacada. Não vai ter mais, né? Agora basta o choque. Caraca, mano. Mas tava certo, mas a seringa. Ele não teve que comer ninguém, não. Jogou a seringa nele. Mas era o pai ali matando? Pô, tinha uma cara de ser a mãe, mano. Fisicamente parecia. Essa abertura, ó. Ele refletindo sobre toda a vida dele depois de uma dessa. É sacanagem, né? Caraca, talvez eles se lembrem, porque, tipo, é isso, eles têm a memória. Caraca, bizarro, mano. O que antes parecia que, tipo assim, poderia perder a memória, na real eles têm a memória até de alguém que foi antes deles. Da pessoa que eles comeram, do titã que eles comeram. Nossa, boa, muito bom mesmo. Por assoar. O que são modas de Que isso, cara? Poxa vida! Onde está a minha irmã, a Frida, agora? Eu gostaria de vê-la e agradecer. Mas ele queria roubar o poder que a família Reis possuía. Caraca, pareceu o bestial. Que o Grisha buscava era o poder dos titãs que a Frida tinha. Ah, ela. Eu olhei a Frida e achei que poderia ser a mãe. Ela tinha mais poder que qualquer outro. Depois ele atacou o resto. Ele queria acabar com todos os reis. Ele esmagou o Dirk de 14. Por que foi que ele fez isso? Cara, a Anne não tem mais família por causa dele, mano. Por causa do pai dele. Primeiro que ele não tem culpa, né? Oi. Vocês estão fofocando sobre o quê, hein? Jogou um. Caramba, então ele tá trabalhando pra ele, mano. Então tudo que aconteceu nessa temporada atacando o Levi e a galera foi culpa do pai dela. Mas pareceu proposital, porque levou os personagens do Levi a acabarem com os do rei. E o rei era uma fachada, mas não parece agora que era uma fachada dele, parece que era uma fachada do governo pra continuar controlando as pessoas. Enquanto que ele tava tentando se reorganizar porque ele tinha perdido a família dele, graças ao pai do Eren, que não aguentava mais os seis, que talvez tivesse descoberto as coisas, como também o pai do Erwin. Caraca, onde é que a história vai se meter no meio disso tudo, mano? Porque em partes é o pai dela, mas em partes o pai dela tá piroca, né? Mas em partes o pai dela tem uma motivação, mas em outras partes o pai dela também já... Ele tá mexendo com uma galera que nós gosta, né, parça? E aí a gente fica lá na galera que nós gosta. Enfim, ó. Informação disponível ao público. Grito. Dentre aqueles com poder dos titãs, alguns têm um grito especial. Enquanto a titã fêmea pode usar um grito para controlar os titãs puros, o titã da família real tem uma habilidade similar àqueles que têm o poder para alterar memórias humanas. Mas que palhaçada. Então tem titã da família real? Tipo, se esse rei for... Mano, quer dizer que... Será que é isso? Porque a menina, que é a irmã da história, era uma da família real. E aí ela foi comida pelo pai do Eren. E aí o pai do Eren foi comido pelo Eren. Então o Eren tem o poder dela de controlar as coisas. Tem o poder do grito da família real. E aí se tem uma habilidade similar, que é um grito. Só que enquanto os titãs usam o grito para controlar os titãs puros, uma titã fêmea da família real tem o poder de controlar e alterar memórias. Então, naquele momento, na segunda temporada, quando o Eren controlou as pessoas, ele estava alterando as memórias deles para ter o mesmo ódio que ele tinha por aquela titã que matou a mãe. E aí ele usou o grito, que seria um grito da titã fêmea, mas porque o pai dele tinha comido uma titã fêmea, ele também tinha o grito, e aí ele utilizou os dois,
Então não é um poder que necessariamente ele tem, mas é um poder que ele tem porque ele comeu o pai dele, que tinha esse poder, porque o pai dele comeu a Titã, que é a irmã da Krista. Meu Deus. Errou! É muita informação na minha cabeça. E as únicas roupas que vai usar serão meias. Oxi. E obviamente, uma vez por semana, eu vou te levar para passear. É a maior obra de arte já feita em toda a história. Isso daí tá enfiado não, Todas as décadas que eu passei agora. O novo para dizer para bem. Caraca. Erwin, isso pode dar errado. Todos os torturados pela gente do que serem torturados pelo Zachary. Quando será que ele vai chegar? Comandante! Acho que ele não vai chegar, não. As tropas já estão preparadas. Ó. Começa agora a missão para recuperar Eren e História! Novamente. Acreditamos que eles estejam na capela da Terra dos Reis! Pô, é a terceira vez que o Eren tá chamando uma galera pra resgatar o Eren. Você já sentiu alguma vez que um poder diferente despertou em você? Ó. Ah, interessante. E o Levi também tem. Ackerman também teve um desses momentos. Da hora. É, não é um grande plot. Não é um grande. Não é uma grande plot twist ou algo assim, é. Beleza. Abre a boca. Mas legal porque eu entendo ele agora, porque ele é pica. Você já está com o pé na cova, não é? Um medo que vem da incapacidade de controlar a família Ackerman. Caramba. Como assim controlar? Eu não sei exatamente. Por isso somos perseguidos. Caramba. História horrorosa. Ela está falando que quer dar à luz, não escuta. E é o Levi. Não tem sonho nenhum. Encontrei uma porta escondida. Então o Levi é O Eren parente. tem que estar aqui com o inimigo. Que a vida tenha sido diferente alguma vez. Para sujarem as suas mãos? Nossa, vai acabar o episódio, mano. Que ódio, mano. Olha. Olha as costas do homem. Caraca, já acabou, mano. Pô, é que não é o mesmo nível de hype, de empolgação, né? Mas incrível que em 2 temporadas seguidas eles fizeram tipo assim, o 6º episódio vai ter um baita de um plot twist e o 7º episódio vai ser porcaria de luta. Será que a 4ª temporada também é assim? Eu acho que é, hein? 4ª temporada, eu sei que os episódios mais bem avaliados tá ali entre o 7 e o 9. Então, eu te vejo, tá? Eu te vejo, Attack on Titan. Gente, a minha cabeça tá meio que explodindo nesse momento, então me perdoem se eu falar alguma coisa meio bugada, se eu fugir um pouco do controle, se as coisas saírem para um outro caminho e não irem pro caminho certo. Mas enfim, né? Ao mesmo tempo que eu acho que aconteceram muitas coisas, ao mesmo tempo meio que dá pra resumir, né? Dá pra dizer que, tipo assim, tivemos a revelação do Eren, do pai do Eren, tivemos o Erwin preparando o ataque para a galera, tivemos uma grande revelação envolvendo uma linhagem, né? Com o próprio Kenny, o Estripador, e o Levi e a Mikasa, que é o sobrenome Ackerman, e temos a parte do Erwin como um todo, que envolveu o primeiro e o segundo episódio desses que eu vi, né, que seria o 4 e o 5, que seriam os episódios 41 e 42, onde tivemos o golpe de estado contra o governo, né. Isso em si foi muito da hora, isso em si foi brabíssimo, foi anime, e o primeiro episódio em si, eu tô tentando lembrar o que aconteceu, porque ficou claro que o Erwin ia morrer. Tivemos o Jian recrutando ali a outra galera, então já mostrou o desenvolvimento disso, mostrou a Sasha também trazendo o cara pro lado deles, e aí o cara conseguiu comover um povo ali, né, ao pegar os policiais, fazer os policiais revelarem. Então já teve uma... Tipo assim, meio que eles mostraram determinadas 2 ações onde você teria uma transformação de uma pessoa, do ideal dessa pessoa, de uma pessoa que acredita no Estado e para de acreditar e começa a acreditar nessas pessoas, para então, quando vem o episódio do Erwin,
mostra que várias pessoas passaram por isso, não só aquelas duas, mas outras que eles mostram imagens rápido, né, disso, e ao mesmo tempo dão um foco principal naquele cara que o Erwin tinha conversado antes de ir pra batalha, tipo assim, ó, vai ter uma hora, né, tem tua família, certo? E aí meio que é como se ele tivesse dizendo, ó, tua família não é da Muralha Rose? Então, a Sina não vai querer proteger a Rose, e aí, a tua família, o que você vai escolher? E aí então ele já prepara ali, mas de primeira não dá muito a entender, porque eu na hora eu entendi que o Erwin tava ameaçando a família dele, tá ligado? Tipo assim, uma hora ia aparecer a família dele com 3 facas, uma pra cada pessoa, e aí, tipo, ia revelar, e aí ele ia ter que decidir se ele salvava a família dele ou se ele continuava com os ideais do Estado. Mas acabou que não foi isso, foi muito melhor, e aí a gente teve o golpe como um todo, né? Então foi metade do episódio o golpe acontecendo e a outra metade as pessoas descobrindo, comemorando e ficando claro que haveria uma mudança. Cara, disparado entre os 3 episódios, por mais que tenha tido um plot twist muito legal aqui, bagulho da família Arkman, essa foi a minha parte favorita dos 3 episódios. Eu gostei muito desse lado de você mostrar basicamente um lugar autoritário, um lugar onde existia um rei, mas é um rei que está sendo comandado por outras 4 pessoas, então é legal porque passa aquela visão, que às vezes a gente vê até em filme, assim, em série, normalmente em série é uma coisa mais novelesca, no quesito da pessoa estar tentando colocar alguém no poder, mas que no fim de tudo essa pessoa não vai ter total controle, porque ela é super influenciada pela pessoa que quer colocar ela no controle, sabe? Então você tem ali 4 pessoas que saem muito ganhando porque meio que o rei não tá fazendo nada, ele tá ali só dormindo, ele tá ali só existindo, ele tá seguindo as ordens desses 4 que estão realmente pontuando as leis, pontuando as ordens e fazendo tudo, né? Sendo colocados como as 4 pessoas que vão fazer uma votação, por assim dizer, que vai influenciar na opinião principal do rei, né? Quando no fim o rei, ele não tem opinião, ele tá só ali servindo a esses 4 caras. Então, é legal que você traz um trabalho sobre tudo isso. Eu gosto muito do episódio 4, tá? Toda a parte do Jean ser o cara que... Porque a Sasha provavelmente iria ficar só observando eles mesmo. E aí o Jean falou assim, não, eu quero testar eles. Porque se ele tá jogando aquilo, me lembra muito um cara idiota. Tipo assim... E aí, por um lado, deixou muito claro pra mim que era o Eren, do jeito que ele fala pro cara depois. Mas pra mim me pareceu muito ser ele, porque ele era um cara que queria entrar pra polícia militar e ele acabou não entrando, sabe? E acabou depois descobrindo essa força interior de fazer parte da divisão de reconhecimento em salvar a humanidade, salvar as pessoas e combater de um jeito mais direto. E aí ele acaba inspirando os dois, né? É legal isso, porque ele conversa com o cara acaba entendendo a ideia dele, eu também havia entendido, né? De que quando... Principalmente aqueles sonhos de maluco, eu falei, pô, o Jean não é desse jeito, tá ligado? Então, existia ali uma clara motivação, e aí ele vai e acaba transformando esses dois pro lado deles, e eu acho muito legal que depois ele consegue fazer o Levi acreditar nisso, e aí os dois dão informações que ajudam para o combate deles, e aí o Levi agradece, eu achei legal isso, o Levi, tipo assim, pô, obrigado, fico feliz que vocês estão aqui, tipo, eu gosto porque são esses poucos momentos do Levi que fazem eu me conectar ainda mais com ele, sabe, esses momentos em que ele demonstra humanidade, que ele demonstra uma modéstia, por assim dizer, sabe, de falar uma coisa que talvez ele não precisasse falar, mas só o fato dele sentir a necessidade de falar mostra o quanto que ele se importa, sabe, mesmo que de um jeito pequeno, de um jeito que não seja tão expositivo. Então, nisso, muito legal. Novamente, eu preciso enfatizar aqui a Sasha, eu acho muito da hora o fato de que tá todo mundo ali conversando do nada, falando, eu ouvi um negócio. Tipo assim, e caraca, a audição do capiroto, de cachorro, tá ligado? Porque ela ouve um negócio lá da esquina, tem um grupo vindo, tipo assim, não é que ela ouviu um passo, ela ouviu passos, ela entendeu já, se só tá faltando ela falar assim, ó, tem 10 pessoas, aí é o sentido de radar do Demolidor já, tá ligado? Ela vai identificar os corações de cada pessoa que está chegando. Mas enfim, eu acho muito do caramba, a mina super vibes Tomb Raider, tá? Que ela tem um cabelinho, ela tem um arco e flecha, enfim, acho da hora. E aí a gente tem, depois disso, a parte da Hanji, acho legal, porque mostra os dois lados, né? Deixou muito claro que o grupo havia se dividido pelo Erwin, era um plano do Erwin como um todo, mas ao mesmo tempo, tanto o Levi quanto a Hanji precisaram confiar um no outro, no ideal de cada um, né? Isso ficou claro no episódio anterior, de que eles estavam sozinhos, então eles tinham que resolver isso, e cada um foi resolvendo do seu próprio jeito, do seu próprio lado, né? Conseguiram fazer o que precisava. Mas o plano do Erwin é da hora, porque, mano, ele teve aquela conversa com o Pixis, e o Pixis, tá, beleza, comprei a tua ideia. E aí você vê o Pixis... Pô, na hora que a menina chegou e falou que invadiu, de primeiro eu acreditei. Tipo assim, nos primeiros 2 segundos eu falei, voltaram. O Colossal e o Coisa voltaram. Mas eu falei, não, tá muito esquemático. Na mesma hora, agora nesse momento. E não mostrarem pra gente, sendo que seria muito impactante pra gente ver eles chegando. Aí eu já saquei, mas aí foi legal. Porque aí logo em seguida o cara começa...
E aí começa a falar, né, que eles têm que fechar mesmo, então que se dane a muralha Rose. E aí o cara lá fica, mano, mas e as pessoas, e a humanidade? E aí, pô, toda a cena, mano, a trilha sonora, e aí o Pixies mostra que é um plano, e o cara olhando pro Pixies já meio que sacando alguma coisa, que tem alguma coisa acontecendo ali, mas ele vendo a atitude do cara e vendo que aquela atitude é errada, e só pensando que, tipo assim, pô, ele tá acreditando, ele tá falando isso mesmo, então, pô, que escroto. E aí, o discurso do Pixies, cara, começa a falar e falar, que a pouco o Erwin puxa que existe um bagulho na lei que vocês deveriam se importar com a comunidade, e aqui no caso você tá mostrando que você não se importa com a comunidade. Cara, é da hora que daqui a pouco eles... Chega uma galera, esse Darius Zacarias aí, que aparece do nada, chega... E tem uma galera de armamento. Eu não sei se esse Darius tinha aparecido antes. Ele me parece um rosto que já havia aparecido antes, mas tipo assim, muito rapidamente. Então assim, eu já havia esquecido, genuinamente. Eu acho que ele apareceu no OVA do Levi, né? Eu acho que ele apareceu no OVA do Levi, conversando com o próprio Erwin. Eu acho que é isso. Enfim, e aí ele aparece, várias galeras com arma assim, e daqui a pouco, não filho, a gente já resolveu a parada. E aí mostra eles com as armas apontadas pra todo mundo, outra galera, e aí, pô, sucumbiu ali o controle total dessa galera que é escrota, que tava só obedecendo as ordens deles, e que se dane a humanidade, e querendo proteger um segredo que nem era um deles, e que eles nem sabem do segredo. Pô, vai tomar no rabo, os caras de burro, idiota do caramba. E aí, vem o Erwin, lacra, o Pixies lacra, e aí, meu parceiro... Esqueça tudo, entendeu? Pô, foi do caramba, a derrota só faltou matar, mas eu acho que foi até mais interessante não matar. É que aí foi pra um caminho que ficou meio psicopata, né? Mas ainda assim, foi legal ver o cara se ferrando, principalmente um cara que esteve por trás de tanta merda e um cara que ainda queria continuar esse lance do governo controlando as pessoas e controlando as informações. E por aí vai, né? Sendo um governo realmente autoritário. Gosto de que eles discutem sobre o fato de que as pessoas estão começando a acreditar que pode vir um bagulho militar, né, um regime militar. Eu achei isso muito legal, porque realmente você tem todo o lance da ditadura do regime militar envolve os policiais, né, a parte militar como um todo, tomar uma atitude e começar a controlar as coisas. E aqui você tem esse receio, mas exatamente o Erwin, pô, o Erwin é o cara, né, direito, de respeito. E ele fala assim, não, eu sei que as pessoas se preocupam, não, a gente vai tentar fazer uma outra coisa, a gente vai buscar uma outra pessoa pra ficar no controle, mas é aquilo, né? E aí, agora eles vão continuar com o bagulho de rei, ou a gente vai inventar agora o bagulho do presidente, né? De votar para quem você quer. Imagina todo mundo vota no Erwin, porque o Erwin fez tudo, o Erwin é o pica. Tá aí, hein? Tá aí a dica. Mas enfim, achei do caramba a ideia. E aí você vê o Darius, né? O Zacarias ali, pô, prendendo o cara de ponta cabeça, o bagulho enfiado no rabo dele, todo pelado, só tá de meia, pra ficar realmente, né, complicada a situação. Enfia o bagulho ali na boca dele, então tipo, ele vai comer, mas vai cuspir, ele vai comer, mas não tem como comer direito, e aí o bagulho vai subir. Ixi, mano, aí o cara tá lascado, entendeu? É proposital o que ele quer fazer. Tá até fechando ali o rabo pra não ter como subir, tá ligado? É pra descer mesmo, é pra ir e voltar. Então, enfim, mano, o negócio vai ser triste, mas quer dizer, pra gente, né, caguei, mas que merece, mas é uma situação que eu nunca tinha visto em uma outra obra, então assim, caraca, é um tipo de tortura interessante, deixar a pessoa de ponta cabeça e fazer isso daí, realmente, deve ser, pô, imagina ficar de ponta cabeça por uma hora, até você tem que comer assim, pô, uma hora você vai de bala, né, então enfim, muito legal, mas gente, toda a parte mesmo, a cena, os primeiros 10 minutos do episódio 5, do 42, foi uma aula pra mim, foi tipo assim, melhor momento da temporada até então foi esse momento, entendeu? Tipo assim, achei muito bem feito, muito bem realizado, uma virada muito boa, o modo como eles conduziram pra chegar naquilo, e exatamente depois o que a Sasha fala pro grupo, né, de que as pessoas se comoveram pela causa, as pessoas aceitaram arriscar as suas vidas, arriscar os seus posicionamentos, independente porque elas acreditam na humanidade, elas acreditam na força de que as pessoas devem estar cientes do que está acontecendo na sua própria sociedade, no seu próprio governo. Pô, isso foi lindo, entendeu? Foi lindo, foi muito bonito, foi poético, eu gosto. Quando a gente fala que Attack on Titan fala sobre força de humanidade, sobre as pessoas acreditarem umas nas outras, sobre essa luta pela vida como um todo, pô, e aí você tem aqui uma luta pela liberdade, entendeu? E não é aquela liberdade por conta da muralha, porque o Titã todo do outro lado. Não, é a luta pela liberdade de um governo autoritário que tá querendo impor regras e tirar o seu direito de saber sobre as coisas. Pô, irmão, isso, de todos os assuntos que eles abordaram nas 3 temporadas, é o que mais se aproxima da nossa realidade, sabe? Do que a gente pode passar, do que a gente já passou. Então, isso é lindo, muito bonito, sério, melhor parte. E aí, tivemos o episódio 6. O episódio 6 já chutou o balde.
Ele já começa, o Eren tá preso, o pai vem com a menina e fala assim, vamos tocar nele, e toca. Faz um negócio ali na cabeça dele, mano, por um momento eu achei que ele ia virar o Titã na hora que veio o raio, tá ligado? E aí volta na consciência dele, daqui a pouco você só vê um olhar, aquele lugar, e ele havia contado a história, não foi ele que havia contado a história, o Levi havia contado a história, não, a Sasha havia contado a história, né, que não fazia sentido porque o lugar que eles estavam havia sido destruído, mas não parecia que era um Titã, mas ao mesmo tempo daria muito trabalho alguém roubar, camponeses roubarem e matarem aquelas pessoas, e quando a gente vê o ambiente, mostra eles dentro de uma igreja, e todo mundo ali ao redor conversando. E aí quando corta pra memória do Eren, você vê exatamente a mesma cena, só que eles não estão na igreja, eles estão naquele lugar ali que é meio subterrâneo, que é uma parte envolvendo aparentemente exatamente pros Titãs, né, com uma coisa da realeza dos Titãs. Então faz sentido os reis estarem lá, e por algum motivo, talvez tal como o pai do Eren também tem alguma raiva contra os reis, então ele foi ali se vingar, por algum motivo ele é um Titã, então... Ou ele comeu alguém, ou ele conseguiu o sangue, ou ele descobriu a fórmula, porque, enfim, tem ainda aquela cena da seringa que a gente não teve tantas respostas, mas por mim deu a entender que ele injetou uma seringa com o sangue dele, provavelmente, pra inserir essa parte de Titã no Eren. E aí faria sentido o Eren ter o poder da mulher e ao mesmo tempo ter o poder do pai, e aí acabou matando o pai sem querer, foi isso que eu entendi. E aí e ele era uma criança, então ele também não tinha consciência das coisas, ele acabou esquecendo, então, né, deixa muito claro que despertou uma coisa que estava no subconsciente dele, mas ele não se lembrava daquela memória, então ele fica ali impactado, tanto que o Eren depois disso não fala mais nada do episódio. Mas enfim, e aí quando a gente vai pra aquela cena, a primeira coisa que a gente vê é a família dele reunida, e o olho ali, daqui a pouco o olho ataca, e aí aparece a outra, e aí ele luta contra a outra, e aí mata a outra, e aí daqui a pouco mata todo mundo, você vai ver ele ali estragando, e aí daqui a pouco só mostra o Eren, né, tipo, ó, entrega a seringa, o Eren se transforma, e aí o Eren vai pra cima, e aí corta, então tipo assim, caraca, bicho, não sei se a galera considera esse um plot twist maior que o plot twist da segunda temporada, eu ainda acho que o da segunda temporada é melhor, eu acho que é mais... Caraca, vi os caras por uma temporada toda, isso aqui, tipo assim... Não é que esse não seja uma virada, não é tipo assim, consegui antever que isso estava vindo. Não. Mas o anterior, pô, conecta com várias coisas, tava ali na sua cara o tempo todo. É um negócio muito mais legal, entendeu? Tipo assim, aqui não tá na nossa cara. A gente teve aquele momento lá do Eren, lá nos episódios 3, 4, acordando. Ele tem um vislumbre da segunda, isso aqui, e passa a impressão do que a gente já sabe, de que... O pai tinha saído com a chave, o pai reencontrou o Eren depois, ele conseguiu a chave depois disso, e o Eren deu a seringa, né, que aí talvez tenha dado os poderes para o Eren. Só que aqui você vai e descobre que tem todo o lance além da seringa, né, não é como se tipo assim, o pai foi lá e descobriu a fórmula e deu poder pro Eren, não, ele tirou dele mesmo, aparentemente, e jogou no Eren, e isso depois de ter comido outros titãs, o que fica ainda joga essa informação de graça, né? Quer dizer, eles já tinham antevido essa informação antes, mas não tinha ficado tão claro pra mim essa ideia, como se fosse uma coisa verídica de que aconteceria com todos os outros, né? De que a pessoa tem que comer o titã pra se transformar. Porque aí, beleza, você ganha o poder, tá, mas aí, você tá falando pra mim, aí o Armin vai lá e joga, não, então quer dizer que o Eren tem que ter comido algum titã? Eu fiquei, não, mas calma lá. Então, tá falando pra mim que, tipo assim, por exemplo, o Reiner, o Bertholdt, a Anne, a Ymir, são pessoas que, tipo assim, um dia o pai deles serviu ali um titã de comida de churrasco, e aí eles comeram e por isso eles se transformaram em titãs? Essa é a ideia? Não me parece que seja isso, todo mundo, né? E também não acho que tenha sido exatamente isso com esses quatro, eu acho que eles nasceram assim, pô. Os titãs pra surgir do nada, ele tem que ter alguma coisa, entendeu? Tipo, não é possível que todos eles surgiram de serem comidos, de alguém comer. E o primeiro, entendeu? Sabe o lance da galinha e o ovo? Como é que surgiu o primeiro? Tem que ter, entendeu? Alguma revelação em relação, tem que ter uma explicação pra isso. Mas enfim, e aí a gente tem essa informação, né, tipo assim, pô, será que o Eren comeu alguém? E aí, aparentemente não, ele não comeu. Tipo assim, ele comeu o pai, sim, mas antes de ele comer o pai, ele teve que se transformar. E aí, pra ele se transformar, né, foi porque o pai inseriu a seringa nele. Então, enfim. Ou será que você tem a seringa pra poder transformar a pessoa, só que pra ela conseguir se transformar em um titã inteiramente, ela precisa comer alguém. E aí, tipo, o Eren não se transforma ele pela metade, aí ele come o pai. Porém, não me parece ser isso, não. Eu acho que o Eren comeu o pai, tipo assim, sem querer, se transformou metade porque ele também não tinha controle, foi uma coisa do nada, tal como aquela cena lá quando ele se transforma e vira só pela metade, né? Essa coisa que às vezes ele não consegue fazer por inteiro por uma questão de sentimentos. Então, enfim, eu imagino que seja isso. E aí a gente tem a parte da Anne, né? Tipo assim, gente, o pai dela tinha 5 filhas. Todo mundo ali é família real. E tinha uma que virava titã. Todos os outros automaticamente viram, né? É linhagem, é sangue. Porque se a filha tem, o pai deve ter. Ou a mãe tinha. Não, mas tudo me parece que é o pai. Aí o pai aparentemente traiu a mãe com uma mulher, que era uma prostituta, né?
E aí essa mulher teve a História. A História foi ali criada com essa mulher, mas sem saber que era de uma família real. Porém, a irmã não conseguia se distanciar, então ia lá e visitava, mas toda vez que ia embora fazia ela esquecer. O que explica o lance de apagar memórias, mas ali é interessante, porque o apagar memórias ali é uma coisa meio de conectar a mente. Do jeito que eles indicam, eles controlam um povo, eles fazem isso com o povo, é tipo assim, aí não precisa, eles não ficam mostrando a cabeça na cabeça de todo mundo, né? Eles, tipo assim, uma coisa meio Xavier, assim, ataca todo mundo, sai aquela onda que pega uma muralha, pega a segunda e pega a terceira, e todo mundo que mora ali. Então, assim, muito louco, né? Porque esse é o lance. Ali ela tá apagando uma memória, mas o que é revelado pra gente é que eles alteram a memória. Então a mulher fez um bagulho ali que... E talvez aquela família faça isso, tá? Talvez eles façam isso naquele ambiente. Aquela reunião que tava todo mundo de mãozinha dada, é tipo assim, ó, então... Estamos todo mundo controlando do jeito certo, né? Ó, essa é a memória que a gente vai impor na cabeça de todo mundo. Afirmativo, afirmativo. As crianças ali de 13, 14 anos sendo influenciadas. E aí... Show, vamos lá. E aí, o ambiente que eles estão, que é aquele ambiente todo azul que envolve uma coisa titã, talvez dê um poder, né? Tipo assim, glorifique, dê mais força pro poder deles. E aí o bagulho se espalhe, tá ligado? E pega geral. O que explica o lance do Erwin, né? O lance do Erwin de que as memórias estão sendo afetadas e que é mesmo o próprio... Qual que é o nome do cara, mano? Meu Deus, minha cabeça. O cara... O Bezos. Não é Bezos, mano. Pixies. O Pixies, ele vai e fala, né, tipo assim, pô, então você quer dizer que eles mexem com as nossas memórias? Então é nesse quesito, né, tipo assim, desde que a muralha foi criada, eles estão mexendo com a nossa memória pra acreditar numa coisa que talvez não seja verdade. E aí, mas aí vai ser revelado, né, eu não vou ficar aqui teorizando, tipo assim, mas aí é o quê? Tipo, não sei, né, pô, qual que é a verdade? Além de que talvez eles estivessem escondendo o fato de que os titãs são humanos, né, são humanos que viram titãs. Não tem uma outra coisa. Ainda tem aquele bestial lá que tá lá pra PQP, né? Ele deve voltar na metade da temporada, porque esse arco é até o 12, né? Então o arco até o 12 vai ser isso, e aí a partir do 12 vem o bestial de volta, né? Eu saquei. Mas enfim, é muito legal, muito bonito. Essas revelações, foi muito forte, foi divertido. E que mais que eu posso dizer em relação a isso, além de que... Eu realmente entendi isso, de que o Eren, de que a filha ali, a irmã da História, tinha esse poder de controlar, e aí pelo pai ter comido, o Eren também comeu, só que eles querem o grito do Eren. E aí que me pega. Será que eles querem o grito do Eren porque até então, na família, só aquela menina tinha desenvolvido esse poder do grito, e aí pelo pai ter comido a menina e o Eren ter comido o pai, o Eren desenvolveu esse poder também? Mas como é que eles sabem que o Eren comeu o pai pra ter esse poder? Entendeu? Então me parece que na real não, o Eren tem esse poder. E eles só querem tirar o poder do Eren porque é uma forma deles se conectarem. Faz sentido? Eu acho que tudo faz sentido no final de tudo, né? Mas o que me pega é como é que eles saberiam que ele tem esse poder. Eles viram ele agindo em algum momento? A História que contou pro pai dela, e o pai dela não sabia antes. Mas é porque o pai teria capturado ela e o Eren juntos. Teria capturado só ela. Aí ela contaria e depois voltaria pra pegar o Eren. Além disso... É porque é o que faz sentido. Então, no fim de tudo, é isso. Então esquece o que eu falei, tá? Que aí o lance de alterar a memória ficou uma coisa muito grande. Não é alterar a memória. Me parece que é uma questão de pegar os titãs. Talvez eles queiram o Eren pelo grito em relação a controlar os titãs. Eu acho que isso faz mais sentido. Tipo, eles sabem que o Eren tem o lance de alterar a mente por conta da filha. Pelo lance da filha, né? Não sei como é que eles sabem dessa memória. Mas... eles viram que o Eren controla os titãs, e aí eles querem esse controle para talvez alterar a mente de todos os titãs, para que os titãs obedeçam ao rei também, além das pessoas, os titãs também. E ele aparentemente tá querendo o governo dele, né? E o governo dele tá sendo atrapalhado por conta do Levi e da galerinha, que agora tá indo ali atrás e vai lutar de frente pro cara. Nossa, gente, forte, hein? Vai ser pancado o próximo episódio, vai ser legal. E aí Levi, pô, nossa, mano, mas Levi Mikasa versus esse Kenny. Nossa, mano, só aí vai ser pucaria, tá ligado? E aí de resto é o resto da galerinha ali lutando contra os outros. E aí o Eren vai descobrir a parada, vai ficar pistola, ele vai virar titã de novo, que é uma vez por temporada, né? E aí ele vai estraçalhar aquele lugar inteiro, o pau vai torar e a gente vai descobrir se a História tem poder ou não, né? Que aí ela tem que liberar também. Se é sangue da família, ela também consegue, pô. Agora esse pai com o olho grande do caramba, será que ele também se transforma, parça?
Porque, pô, se é uma coisa de família real, todo mundo deve ter esse poder. Todo mundo deve ter um negócio. E aí, qual que é o lance ali, né? Tipo, a Titã fêmea tem o poder de alterar memórias. Mexer com a cabeça. Mas agora tá na minha cabeça, tá? O bagulho de que todos eles formavam esse círculo ali pra impor uma memória. E aí quem fazia tudo era a filha principal, porque ela tinha o poder. Isso, por mim, é verídico já. Né? Não precisa nem ser confirmado. Já tá na minha cabeça que é isso. E... o que mais que eu posso dizer? Eu acho que é isso, né? Ah, e aí eles falaram sobre o lance da Mikasa, que em um determinado vídeo o Giovanni tinha falado pra mim, e aí teve uma galera que ficou, meu Deus, é spoiler, gente, eu não... Depois eu conversei com o patrocinador e ele falou assim, não, ó, sinceramente, é isso, porque isso não vai ser importante pra história em relação aos dois. E aí eu confirmei, tá, real. Tipo assim, você começa a perceber que tá, os dois têm um cabelo preto, os dois têm o olho mais puxado, então vai da etnia mesmo. E aí, por conta disso, show. Ambos têm uma habilidade que a gente não tá vendo nos outros. Tá bom, é isso. O que veio aqui, por mim, foi tudo uma virada. Pô, aí tem o Kenny tem uma irmã que queria ter um filho, e aí ela não queria, ela queria assumir o filho. E, pô, imagina o filho crescendo nesse ambiente. A gente que já viu o Ova do Levi sabe que o Levi cresceu no submundo. Então, provavelmente ele é filho dessa mulher, que também é parente dele. Então, tá tudo aí, o cabelinho pretinho, tem a habilidade. E aí tem e aí aqui explica. Porque antes pra mim era uma coisa do tipo assim... ah, por ser olho puxado, eles têm um poder. Tipo assim, não, na real eu não sabia nem que eles tinham poder. Eles tinham uma facilidade no combate. Aqui não, aqui já explicou um negócio que não era um negócio que eu sabia, não era um negócio que eu tinha pensado. Tipo, quando eu tinha pensado na habilidade, era uma coisa só de... sabe quando a pessoa sai com um QI a mais? Era isso que eu tinha entendido. Aqui não. A galera que é Alquemax aí... Alquemax é um bagulho do Homem-Aranha 2099, mano, mas eu já esqueci o nome. É um negócio que pega no cérebro deles ali e ativa um modo de força. Que até então eu não tinha parado pra pensar nisso, mas faz sentido. O Levi com aquele lance dele pegar a faca que ele roda igual uma montanha russa, né? Tipo assim, é muita força pra ele conseguir estourar um braço de um titã. Então é um negócio a mais. E a Mikasa, por mim, a única cena que realmente tinha mostrado foi a que eles relembraram. Que eu nem lembrava mais de novo, novamente. Que era ela ajudando, ela e o Eren ali crianças, e ela, tipo, quebrando o chão ali quando despertou a fúria nela ao encontrar o abusador ali. Então, cara, muito legal, muito bom. Acho que foi bem explicado, foi bem colocado. Mesmo eu sabendo essa informação, por mim fez tudo mais sentido agora, foi explicadinho, teve uma conexão ali. Foi legal porque na hora que falou a palavra pela primeira vez, a Mikasa já deu uma olhada assim pro Levi, aí então ali eu já saquei, sabe, dessa conexão familiar mais ou menos que os dois acabaram encontrando no outro. E aí, é isso, né? Não muda nada pra história. Tipo assim, é uma revelação só pra conectar o Levi com o cara. Mas de resto, ele e a Mikasa não muda nada. Tipo, beleza. Ele meio que, aparentemente, do jeito que o Levi falou, ele já sabia que a Mikasa era, já tinha entendido, né? Por esse lance. Aí fala um pouco ali sobre o passado da Mikasa, mas tipo... whatever, e só explica o lance da divisão entre os povos, né? Isso é a parte mais interessante, que é quando você mostra o Kenny, e o Kenny falando que o rei tem medo dos caras porque eles têm esse poder, e antes todos eles ajudavam os seis, por quê? Porque eles eram os mais picas, né? Faz sentido, pô. Gente, se eu fosse o rei, quem que eu queria do meu lado? A Mikasa, o Levi, entendeu? Então, assim, faz sentido, só que isso gerou um medo, e aí rolou uma divisão, né? Entre o povo... tipo, me passou uma impressão de o povo do Ocidente e o povo do Oriente, né? Uma coisa meio assim. E aí é isso. Só que aí, por um acaso, a mãe da Mikasa ali se apaixonou pelo pai dela, né? Que eram de lugares diferentes. Então, enfim. Show de bola. Show de bola. E aí é isso. Essa informação, ok. Tá aqui. Foi pontuada. Show. Não... meio que é uma explicação um pouco pro rei temer o Levi e a galera, e ao mesmo tempo ter o Kenny do lado dele, né? Mas só. O mais impactante é o do Eren. E da história. Ali. E que deve dar frutos pro futuro. E aí, Davi, o que você teoriza, parça? Eu teorizo luta. Eu acho que a história vai continuar do nosso lado. O pai dela vai ter que ser derrotado. Eles vão impor... eu acho que talvez acabe essa palhaçada de rei, a monarquia vai vir aí, né? A prefeitura, os presidentes. Acho que o Eren vai chegar com a cavalaria ali, talvez eles estejam perdendo, vai acontecer alguma coisa, eles vão conseguir chegar ali por baixo, o Levi e a Mikasa vão arrebentar o Kenny, vai ter um lance meio sentimental, talvez tenha uma revelação, né, tipo, nossa, você é meu tio, pá, choque, né, Darth Vader. E Eren vai cair na porrada, parça, o Eren vai ser traumatizado, e eu acho que eles ainda voltam pra explicar um pouco mais sobre o Eren, tipo assim, porque não ficou tão compreensível, sabe? Acho que ele volta de novo pra acessar essa memória. E pra acessar essa memória, tem que ser titã? Tem que ser real pra colocar a mão ali? Ou
Se a Mikasa e o Armin chegarem no Eren e fazerem aquilo, ele desperta também. Isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Enfim, descobriremos no próximo episódio. Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Deixa um like, compartilha pra galera chegar no canal. Se você quiser ver o react completo dos episódios de Attack on Titan, o link do Catarse está na descrição. É só você apoiar ali, 50, e aí você tem acesso a todos os episódios completos, com as minhas reações inteiras, dormindo, peidando e assistindo e pirando completamente sem nenhum corte, como você vê aqui no YouTube. E ao mesmo tempo, deixa aí nos comentários o que é que você acha desses episódios, das revelações, o que é que você concorda ou discorda dos pontos que eu comentei aqui. Valeu, falou!